Hoje eu vou falar um pouco a respeito da situação lamentável que ocorreu aqui em Brasília de Minas, numa festa chamada de Festa da Fantasia. Festa já antiga, em que as pessoas são acostumadas a sair para se divertir. Não raras vezes, esses ambientes que deveriam ser ambientes fraternos, ambientes de diversão, de alegria, de respeito mútuo, acabam se tornando um verdadeiro campo de guerra, em que está sujeito a pessoas a perderem a vida, outras se machucarem. O que está acontecendo com a sociedade? O que as pessoas pensam a respeito da vida e a respeito de todo aqueles elementos que formam uma sociedade com uma vida solidária, equilibrada, justa? Nós não sabemos responder isso ainda. Mas a perda do Tiago levantou vários questionamentos aqui na nossa cidade. E algumas coisas eu senti de vir aqui hoje e conversar um pouco com os senhores a respeito dessa situação. Primeira coisa que eu vou dizer, eu acredito que as pessoas que estão envolvidas diretamente nesse evento que veio a causar a morte do Tiago, acredito que eles não ficam presos nem mais uns 30 dias, a depender do modo com que a defesa técnica venha a abordar os tribunais. Isso por quê? Porque para que uma pessoa seja presa preventivamente, a lei, especificamente no artigo 212 do Código de Processo Penal, você pode pegar agora e pesquisar, ela vai dizer sobre as hipóteses pelas quais uma pessoa vai ser recolhida, que uma pessoa vai ser presa. Lá nós temos a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a instrução criminal, para o devido cumprimento da lei penal. São situações em que o juiz ele vai ter que observar se realmente estão previstas. Se existe justa causa, ou seja, indício suficiente de materialidade e autoria, que haja conexão com o crime. Essa análise não é feita por nós da sociedade, nós que pedimos que a justiça seja feita. Essas situações são observadas de modo muito objetivo pela justiça. E é através dali que um desembargador, um ministro, ele vai ter o contato com o processo para observar se aquelas pessoas que são indiciadas ou que foram denunciadas, se elas preenchem os requisitos para a aplicação da prisão preventiva. Se não houver, a liberação vai ocorrer, infelizmente ou felizmente, a depender do ponto de vista da pessoa. Isso porque não existe no Brasil uma pena de antecipação, por antecipação. Nós não podemos dizer que uma pessoa praticou o crime e hoje eu já vou começar a punir aquela pessoa. A punição, ela decorre de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Somente assim existe a prisão-pena. Fora isso, são as prisões que buscam prevenir que situações não ocorram. Então, por exemplo, a gravidade do crime
a gravidade do crime, ela é apta a reclusão ou o recolhimento da pessoa pela prisão preventiva, já existem vários julgados dizendo que não. A conduta voltada para o crime, também não. O clamor público, também não. Você vê que não está previsto ali no artigo 312. Essas situações impedem que a pessoa seja preso, porque existe toda uma corrente jurisprudencial, doutrinária, que estudou e comprovou que aquilo não é requisito para aplicação da prisão preventiva. Ah, mas isso aqui pode enquadrar na questão da proteção da ordem pública. Proteção da ordem pública é um conceito extremamente genérico e de difícil observação. O que hoje não está perturbando a ordem pública? Qual o crime que não perturba a ordem pública? Todos perturbam a ordem pública. Todos desvirtuam aquele comportamento equilibrado que se quer prevenir. Então isso aí são requisitos. O advogado, obviamente, ele tem que fazer o trabalho dele. O trabalho do advogado, principalmente o advogado criminalista, ele tem um relevo muito grande para a sociedade. Talvez aquelas mesmas pessoas que criticam os advogados criminalistas, pode ser aqueles que no futuro muito próximo deles dependerão. Então, essas questões devem ficar bem observadas. Nós temos no Brasil, em regra, 3 tipos de justiça. Nós temos a justiça privada, aquela que é feita pelas próprias pessoas, também denominada de autotutela, e a justiça feita por órgãos responsáveis para aquilo, que foi quando entregaram para a mão da justiça a responsabilidade pela aplicação da pena, com um viés nitidamente humanitário, de forma a obedecer vários tipos de critério para que essa justiça seja definitivamente bem organizada e é atribuída àquela pessoa que se deve punir. E nós temos também a justiça divina, comumente chamada de lei do retorno, em que a pessoa, cedo ou tarde, ele paga pelo mal que ele fez. Então nós temos que ter a confiança de que a justiça fará o melhor. Nós temos num processo penal várias situações em que podem levar as pessoas a serem absolvidas. Pode existir uma situação específica que faça com que uma pessoa sequer seja condenada. Como é que essa pessoa não vai ser nem condenada à pena e vai cumprir pena preventiva? Então são esses argumentos que são utilizados para justificar que a pessoa deva responder o processo em liberdade. Existem vários tipos de erro, várias situações. Não que eu esteja falando que isso é o caso que aconteceu aqui, que é a mesma situação, mas são situações possíveis. Por isso existe o devido processo legal, por isso que exige o contraditório, por isso que existe a ampla defesa para fazer com que todos esses valores eles sejam observados no curso do processo, para que depois não haja nulidades. E aí sim a gente vê o barco da justiça naufragar. Esses são pontos importantes. Mas, meus amigos, quero chamar a atenção suas para uma coisa também importante. Isto tudo não significa que aquela pessoa que está sendo processada pelo Estado, ele vai deixar de cumprir uma pena, que ele vai ser automaticamente absolvido, que isso aí vai prescrever. Não é bem assim.
principalmente nos dias de hoje, com o processo eletrônico, em que já não tem mais aquele sistema do advogado em pegar o processo e guardar em casa. A tramitação dele é mais simples, é melhor de se observar. Pode acontecer de o processo tramitar por 20 anos e depois dos 20 anos essa pessoa que foi processada ser definitivamente condenada e recolhida ao cárcere pelo mesmo tempo que é o tempo da condenação, salvo algumas hipóteses específicas para pessoas idosas, né? Que a gente sabe que nesse caso aí não é o caso específico desse processo que a gente acaba falando. Então nós precisamos de ter em mente que o processo ele vai seguir o seu curso. Nós temos aqui agora a investigação preliminar, realizada pelo grande delegado daqui de Brasília, Dr. Flávio Cavalcante. A Polícia Civil de Brasília e de Minas é exemplo para o Brasil. Nós precisamos confiar que eles vão produzir elementos indiciários para que seja confirmado em juízo de contraditório junto à Justiça, quando for analisar as provas, as perícias, quando for realizada a instrução para ouvir as testemunhas, ou para ouvir também os peritos, né? Para ouvir o autor do fato, os autores do fato. Então tudo isso ainda vai acontecer, né? Há uma ação que aquela parte que se envolveu, ele vai ser obrigado a responder até o dia que o juiz ou condenar ou absolver essa pessoa, ou pode acontecer também, mas é rarissimamente, aplicar uma prescrição e a pessoa seja condenada, mas não vai cumprir a pena devido à perda da pretensão punitiva. Então essas situações vão ocorrer. As pessoas têm que acreditar que o que vai acontecer de agora para frente é que a justiça vai ser feita a contento. Mas, meus amigos, hoje em dia há uma possibilidade de a parte juntar nos autos uma procuração nomeando um advogado para ser assistente de acusação. Não que o Ministério Público não cumpra muito bem seu papel, pelo contrário, cumpre sim muito bem. Mas um assistente de acusação, ele pode ter uma visão diferente do processo, ele pode colaborar para que aquela ação ela tenha um êxito diferente, né? Há essas possibilidades também. Não existe um advogado só de defesa, mas também um advogado, vamos colocar entre aspas, de acusação, que no caso é o assistente, que é um advogado que trabalha juntamente com o Ministério Público com o objetivo de ver condenada aquela parte. Lembrando, meus amigos, que o Ministério Público também deve guardar determinada imparcialidade no curso do processo. E nós, então, com isso, temos a oportunidade de fazer com que a justiça se cumpra de forma mais rápida, célere e eficaz. Essas são premissas importantes. Não quer dizer que a pessoa vai ser liberada da prisão preventiva, que a pessoa não vai cumprir a pena depois. É muito pelo contrário. Se a pessoa, às vezes, ela é culpada de um crime, talvez se ele cumprir a prisão preventiva, fica mais leve até para ele continuar cumprindo depois essa pena, quando ela então for definitiva. O tempo de pena já reduz porque há um cômputo em relação à pena já cumprida na prisão preventiva. Então esses pontos eu gostaria muito assim de conversar e dizer para as pessoas que o mundo precisa de paz. Precisamos ter mais confiança nos lugares que vamos. São locais públicos, locais reservados à família. Um lugar desse não pode ser manchado com sangue. As pessoas têm que ter essa visão. Devem investir mais em segurança.
mais em prevenção, sob pena de nós passarmos situações como essas de forma repetida. E isso não é uma coisa que a sociedade precisa. Vamos lembrar, meus amigos, do ensinamento de Jesus Cristo, que diz que nós devemos amar um aos outros como a nós mesmos. Parece que o mundo perdeu esse sentimento. Parece que o mundo atualmente vive uma vida extremamente de egoísmo, em que busca somente satisfazer os seus próprios objetivos, o seu ego pessoal. É preciso mudar, é preciso colocar as coisas no eixo novamente. Nós podemos encerrar por aqui. Se houver alguma dúvida que alguma pessoa queira fazer, de forma respeitosa, porque nós precisamos de melhorar nossa sociedade, sem atacar ninguém, esperando que exigindo isto sim, que a justiça seja feita, nós teremos êxito de uma sociedade melhor para se viver. Um abraço a todos, Alexandre Simões.